Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início à conferência sobre crise e Estado na atualidade, aqui do curso de Direito, e eu quero agradecer a DUNE, na pessoa do professor Wellington, e também ao UNEMED, pelo esforço para realizar este encontro, no momento em que o país está tão sedento de sabedoria e também de debate que traga à tona a política como alternativa, a política que se encontra como alvo de ataque, como alvo de demonização, e nada melhor do que trazer aqui o professor Alisson Mascaro, e eu que já agradeço também pela presença do professor, que gentilmente veio compartilhar conosco a sabedoria dele e também as suas reflexões sobre o nosso cenário político. Então, a ampla produção do professor Alisson anda a nos inspirar como ideia força aqui no curso de Direito, principalmente com o UNEMED. Então, por isso que dou as boas-vindas ao professor Alisson, que é professor da Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, é livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, é graduado em Direito pela USP, advogado, professor emérito e implantador dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições no Brasil, e autor de várias obras, dentre as quais Crise e Golpe, livro inclusive que está sendo exposto aqui à venda e que poderá também ser adquirido, e o professor se dispõe a fazer uma sessão de autógrafo. Além de Crise e Golpe, temos também o livro Estado e Forma Política, Filosofia do Direito, e um livro, inclusive, que foi utilizado aqui no curso de Direito, que é a Introdução ao Estudo de Direito. Então, antes de darmos início à fala do professor Alisson, eu repasso a palavra ao professor Wellington, do Sindicato ADURN, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos e todas. Na verdade, é só uma saudação, que é a estrela do nosso colega ali. Nós estamos sedentos para ouvi-lo, né? Até porque o tema é muito importante e muito pertinente. Falar em crise e falar em golpe. A gente teve um golpe domingo agora na Bolívia, né? Falar em crise e falar em golpe, quando nós tivemos praticamente um golpe no Equador. Quando nós vivenciamos as tentativas de golpe constantes na Venezuela. Teve, 2 ou 3 meses atrás, uma tentativa de golpe na Nicarágua. Teve em Honduras. Teve no Paraguai. Né? Então, tudo isso leva a gente a fazer uma reflexão sobre a necessidade desse debate. A nossa democracia está muito ferida. Eu acho que está na UTI, inclusive, desde o golpe de 2016. E eu acho que esse tipo de reflexão não poderia o sindicato ficar ausente disso. O Sindicato dos Professores da UFRN foi convidado pelo Zé e prontamente a gente aceitou. Nós vamos transmitir o seu evento hoje pelo nosso Facebook. Vai ficar à discussão depois das pessoas. É importante que as entidades sindicais participem desse processo, inclusive porque a nossa proposta do sindicato é o desenvolvimento da cultura e arte e democracia. Então a gente está imbricado nessa linha, e eu saúdo, o sindicato saúdo o evento, saúdo os representantes, saúdo todos que estão aqui, na véspera de feriado, né? Mas eu acho que fizemos um esforço, né, Zé? E eu acho que isso aqui já é uma representação do sucesso do evento. Né? Então, muito obrigado e bom trabalho para vocês. Bem, e agora eu convido o professor Alisson Mascaro para proferir a sua conferência. Seja bem-vindo, professor Alisson. Boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Rio Grande do Norte, chegar hoje aqui, agora há pouco, aqui a Natal, e estar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, encontrando a todas e todos neste momento tão querido e especial. Fico muito feliz
por esse carinho da recepção, nesses minutos em que aqui cheguei. Professor Zé, querido, muito obrigado. Eu agradeço por toda a gentileza. É uma alegria muito grande estar aqui com professores, alunos, juristas, estudantes, lutadoras e lutadores do nosso povo. Eu quero começar esta minha conferência aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, deixando de lado a tristeza e falando de alegria para esta plateia que aqui vejo, que tem tanto brilho no olho e que tem chorado muito por todos esses tempos. Eu acabo de chegar de uma maratona de viagens pelo Brasil, em 2 semanas, 6 locais em regiões totalmente distintas do país, mas não pude deixar de vir aqui, nesta ocasião, ao Rio Grande do Norte, e quero dizer a todas e todos que os nossos companheiros e as nossas companheiras, nos tempos atuais, têm chorado muito. E as razões são muito claras, eu não preciso enumerá-las. Nós temos efetivamente um quadro no qual a dor do povo é advinda daquilo que é a objetividade de uma sociedade em crise que não consegue se resgatar, que não consegue se levantar desta crise que é estrutural. Eu poderia vos dar aquela visão edulcorada de que nós vamos conseguir resgatar algumas pequenas coisas que possam fazer o capitalismo melhorar. Eu não quero falar isso aqui nesta noite. Eu quero dizer que a esperança que tem que nos animar, e com ela eu começo, é deixarmos de lado as lágrimas por causa de um sistema que está em crise e está falindo, e por ele nós não devemos chorar. De jeito nenhum. Nós devemos é sorrir por outro momento, por outro modo de organizar a sociedade que há de vir, e devemos lutar por ele. Meus prezados e prezadas, faz pelo menos 40 anos que a direita no mundo tem ganhado das formas mais absurdas possíveis, falando as coisas mais esdrúxulas possíveis e falando às claras o que ela deseja. Ela deseja explorar o povo, ela deseja acabar com direitos sociais, ela quer cortar efetivamente das pessoas aquelas que são as condições do que chamávamos de estado de bem-estar social. Tudo isso ela tem anunciado. E pasmem, as pessoas têm comprado o pacote. As pessoas têm efetivamente se bandeado para a opção de perder seus direitos porque eles ensinam que é assim que deve ser. O que tem feito as esquerdas do mundo há 40 anos? Tem dito: ah, mas isso é um absurdo, vamos resistir um pouquinho, vamos manter alguns dos direitos sociais. Quem daqui for da faculdade de Direito já ouviu que a moda dos tempos neoliberais é aquilo que se chama de ponderação de princípios. Estão lá na Constituição. Não dá para dar todos, então vamos dar alguns. Vamos fazer aqui uma espécie de mistura. E nessa mistura, ora mata o judeu na Alemanha nazista, ora não mata o cigano. Ora mata o negro, ora não mata o homossexual. Aí inverte. Isso é uma ponderação do que fica, do que sai. Agora não mais previdência social, mas em seu lugar, emprego. Assim as pessoas dizem. E quem tem administrado o sistema tem sido aquelas e aqueles que se reputam progressistas. Porque o reacionário tem destruído o sistema. Alunas e alunos, eu estou aqui os encontrando pela primeira vez na noite de hoje, olhando no olho de cada qual, e quero aqui explicar e falar de modo muito contundente. Chega de administrar o sistema que explora. Quando alguém vier fazer crítica à universidade, primeiro faço eu tenho falado isso no Brasil nesses últimos 2 ou 3 anos, porque hoje é uma moda dos reacionários falarem mal da universidade. Eu falo há 20 anos isso.
E não vai a direita tirar de mim a primazia de falar o porquê a universidade é o horror. Os senhores estão aqui para serem a elite do estado do Rio Grande do Norte. Ainda que pareça que é o contrário. Porque as senhoras e os senhores têm uma estética descolada, eventualmente são pessoas muito sofisticadas em algumas questões, mas não são tão compromissadas com a ordem em outras. As senhoras e os senhores são a elite. E a máquina até tolera as senhoras e os senhores aqui presentes, porque mais ou menos eu calculo, que a não ser que sejam masoquistas, mas não o sendo, vieram para cá porque gostam daquilo que eu falo, a não ser que vieram sofrer. Um daqui é do FBI, mas enfim. Em geral, é sempre que me cumprimenta de modo enfático e simpático ao final. Então, o diabo veste um chapéu vistoso, nunca mostra o chifre. Bom, o que eu quero dizer aqui é que efetivamente parece que a lutadora e o lutador da universidade progressista, ele é alguém que vai lutar contra o sistema. Não há nada mais dentro do sistema do que uma multidão de uma universidade que está aí para administrar o capital e centenas que estão aqui para falar contra o sistema e serem estas centenas de alunos depois engolidos pelo sistema. Ainda que da forma mais obtusa possível, ainda que da forma mais esteticamente contrária possível àquilo que seja o padrão reiterado das pessoas. Bem, estou falando aqui a todas e todos os presentes que, via de regra, nós estamos efetivamente administrando um sistema social que é o sistema da exploração. E nós temos chorado quando esse sistema efetivamente tem ficado em crise, e nós gostaríamos até de aumentar a qualidade desse sistema. Alunas e alunos, se são do direito, se são de áreas variadas que administram o poder social, não queiram sustentar este sistema que aqui está. Tenham a alegria de dizer: a crise é a prova de que o sistema está em falência e é preciso acelerar a construção de outra organização da sociedade. Eu não quero que aqui os senhores continuem com esse discurso que é muito padrão, muito reiterado quando se analisam as instituições, que é mostrar como essas instituições chegam à falência. É possível gastar a vida explicando a tristeza e a falência do capitalismo. Só que o povo não vem com a gente quando a gente denuncia somente a fraqueza desta ordem que aqui está. É preciso que nós tenhamos a capacidade maiúscula, de alta envergadura, inclusive de horizonte político e social, de dizer o que nós queremos, de dizer como se supera esta sociabilidade, de dizer, inclusive, que aquilo que desejamos tem nome. E mais ou menos eu estou falando a um público de universitários. Eu sei como são as senhoras e os senhores, professores, alunos, funcionários, pessoas que estão na vida vivida cotidianamente. Nós até podemos falar mal do capitalismo. O que está interditado é falar bem do socialismo. O capitalismo é onipresente, porque 4/5 dessa universidade, eu chuto com base na USP, porque na USP não são 4/5, são 9/10, como vocês devem ser um pouquinho mais de luta, então eu dou 1/5 para vocês. Lá é 1/10. Eu vejo que estou dobrando aqui a capacidade da resistência progressista no Nordeste em face do Sudeste. É 1/10 para 1/5. Bem, é um elogio, né? Parece que é só uma ofensa a vós, mas primeiro eu me ofendo. O que estou dizendo aqui é que a maioria das pessoas da universidade fala sobre capitalismo e fala coisas como: o capitalismo é o melhor sistema que o mundo já inventou até hoje, porque o progresso veio com ele. O microfone foi o capitalismo que inventou, o ar-condicionado, o retroprojetor, o carpete, tudo foi o capitalismo. Que bonito. E o capitalismo é sustentado pela meritocracia.
Vejam, seus colegas que não estão aqui falam isso. No curso de Direito, de Administração, de Economia, de Engenharia, de Medicina e todas as demais áreas. Quem, em geral, passou no vestibular de uma universidade pública, sente-se, inclusive, uma pessoa que veio comprovar aquilo que é a meritocracia. Seus colegas de ensino médio eram vagabundos, não estudavam, ficavam por aí na escola sem estudar. Vocês eram nerds aplicados, vocês eram as pessoas que tomavam leite ao invés de pinga e, portanto, aprenderam que PV é igual a NRT, passaram no vestibular da Faculdade de Direito, sem que PV seja igual a NRT, como sendo algo útil para o conhecimento jurídico. Bem, então, a vingança dos nerds se chama meritocracia. Então, os senhores dizem um dia que, embora tenham estudado e fossem as pessoas que não namoravam e que tinham uma vida ínfima, desgraçada em termos emocionais, mas os senhores foram aqueles e aquelas que tiveram um mérito que os demais não tiveram. Então, os senhores devem ser aqueles que ganham bem, porque os demais que passaram em faculdade particular ou nem passaram em vestibular, essa gente é uma gente vagabunda. Mais ou menos, eu já tive gente falando assim para mim, eu acredito na meritocracia porque meu pai é médico e ele estudou para ser médico. Eu falei, qual é a meritocracia aí? Eu nasci do meu pai. Vejam, meu pai é médico, então há uma meritocracia no fato de eu nascer do meu pai e, portanto, eu já tenho dinheiro que meu pai trabalhou para ter. Os senhores percebam que tudo isso é a ideologia do capital reinante. Como opera quem é crítico a isso? 4/5 da universidade dizem o capitalismo é bom e a meritocracia existe. 1/5 do lado de cá diz assim, não há meritocracia, o capitalismo explora. Por um acaso, esses 4/5 contam uma mentira e esse 1/5 conta uma verdade. Ocorre o seguinte, o 1/5 que conta a verdade só fala daquilo que é o objeto da crítica do nosso tempo e não dá um passo para além daquilo que é a nossa crítica. Observem, o grande ausente da teoria e da prática política de mundo é falar do socialismo, é falar da superação do capitalismo, mas dando nome a isso. Eu viajo o mundo em minhas conferências, em eventos, sessões de autógrafo, e as pessoas quase nunca têm coragem de dizer que a luta é pelo socialismo. A luta é por um mundo melhor. Aí quando tem eleição, que a eleição sempre vai muito mal, então a gente deixa de falar que a gente está lutando por um mundo melhor, a gente está só lutando por um mundo menos pior, mas é sempre assim. Nossa luta é residual, pelo que resta. Muitas vezes as pessoas me abraçam e dizem, professor Alisson, obrigado, que a gente está aqui na resistência apanhando e é bom que o senhor venha para apanhar com a gente. E eu me sinto emocionado, inclusive quando as pessoas se sentem felizes ao me abraçar, porque apanhamos juntos. Alunas e alunos, chega, parem de fazer isso. Inclusive porque a psicanálise é a grande amiga do marxismo. A psicanálise sempre ensinou que aquele ou aquela que se vitimam, estes serão ainda mais vítima, porque a estruturação subjetiva da sociedade tem prazer em ver a hierarquia. E um pedaço da hierarquia é o sofrimento da vítima. Efetivamente, aquela ou aquele que estão na situação de fragilidade, isso não desperta do sistema uma espécie de dó ou de autoconsciência moral, de tal sorte que o sistema diga, puxa vida, como sofre a esquerda, vou protegê-la. Quanto mais vocês narrarem que estão em resistência sofrendo, mais os fascistas terão altíssimo prazer em fazê-las e fazê-los chorar. O que estou dizendo aqui é que efetivamente o discurso da resistência só faz sentido para uma bolha que não quer lutar pela transformação social, porque se quisermos lutar, nós temos que ser de aço. Já disse alguém que tinha um nome, um apelido meio parecido com isso. Então, cadê o nosso companheiro aqui do sindicato? Ele há de gostar da expressão que eu falei aqui a respeito do homem de aço. Bem, Stahl em russo. O que estou falando aqui, prezadas e prezados, é que nosso quadro social tem chorado aquela dor do tempo presente. E por que não vai adiante naquilo que é a nossa fala?
Em primeiro lugar, por medo constitutivo ideologicamente da sociedade presente em postular algo distinto daquilo que seja a sociabilidade que nos constitui. Se nós somos assim, nós não sabemos sonhar com algo diferente disso. Então nós não falamos, nós não verbalizamos, nós não avançamos nessa luta. Nós ficamos presos no labirinto daquilo que é a forma que nos constitui dentro desta sociabilidade. Eu, nesta noite aqui, vejo várias e vários de vocês com um livro meu na mão, que é O Estado e Forma Política. Esse livro que Zizek, esse grande filósofo, talvez o mais importante filósofo vivo do mundo, me dá a honra de fazer o prefácio dessa obra aqui. Esse livro eu insisto com todas aqui, o público leitor, com uma ideia que é muito difícil e praticamente nunca foi trabalhada nos termos corretos pela tradição filosófica, que é a noção de forma social. Talvez a principal descoberta de Marx, que passa ao largo de tantas frases bonitas de Marx, que não chegam ao grau de cientificidade dessa que é a sua mais alta descoberta teórica. No seu livro mais importante, que é O Capital, Marx por lá percebe que a organização da sociedade capitalista se faz mediante formas de sociabilidade. Eu quero insistir com isto, aquilo que tenho ensinado e trabalhado nos meus livros. Tantos daqui têm notícia, que acompanham inclusive este meu modelo de reflexão, vários que vão para São Paulo, inclusive, ser meus alunos de pós-graduação na USP, de que eu tenho falado sobre a questão das formas sociais. Nós não somos pessoas que começamos a nossa existência como se fôssemos uma célula única, isolada no mundo. Todos os seres humanos que vivem na sociedade, ao nascerem, já nascem sob forma social. Marx fala que a vida está estruturada por detrás da gente, pelas nossas costas. E a principal estruturação pelas nossas costas é a forma social da mercadoria. Todo ser humano tem boca, precisa comer. Todo ser humano tem sede, precisa de água. No entanto, a comida do mundo e a água do mundo só chegam para as pessoas se as pessoas comprarem, em qualquer lugar. Observem, esta é a forma mercadoria. As pessoas do mundo só acessam coisas mediante pagamento. Só que tem mais um detalhe, não é só isso. Não é o Éden do consumo. Não é simplesmente comprar aquilo que quero e não comprar o que não quero. É uma sociedade estruturada pela forma mercadoria e, portanto, pelo capital. Os meios de produção estão na mão de uma ínfima parcela da sociedade. A gente costuma falar 1% de capitalistas, só que essa conta é errada. Não é 1%, é 0,01% de qualquer sociedade. Eu não sei quantos milhões de habitantes tem o Rio Grande do Norte, só que mais ou menos eu sei falar que famílias mandam no Rio Grande do Norte. Vocês devem saber melhor do que eu ainda. Porque eu sei falar de 2 famílias, eventualmente vocês falam de 5, e mais que uma mão não passa. Só eu que não sei quais são as outras 3. Mas mais que 5 não tem. Vejam, o que estou dizendo é que o poder do mundo está nas mãos sempre dos mesmos. E se aqui tem 2 milhões de habitantes, 200 pessoas que mandam no Estado não são 1% da população. É uma conta ínfima nesse quadro geral. E mais, o maior capitalista do Rio Grande do Norte, perto do George Soros, é vendedor de pipoca. Ou seja, também nós temos que entender que o grande capital concentrado do mundo está nas mãos de muito poucas pessoas. Agora é o central daquilo que Marx nos ensina. Efetivamente o que temos é uma estrutura social na qual o poder, a organização da sociabilidade se dá totalmente a partir do capital, e quem não tem capital vende força de trabalho para quem tem. De tal sorte que tudo no mundo é mercadoria e, em especial, o ser humano é uma mercadoria. Dói em nós dizer isso. O ser humano vale o que tem, só.
Vocês vão dizer, mas como é que poderia ser isto, vale o que tem? A pessoa que não tem dinheiro não tem hospital. A pessoa que não tem dinheiro não tem escola. A pessoa que não tem dinheiro não tem lazer. Não tem férias. Esta é a verdade do mundo. Como é que nós consertamos isto? Agora eu quero falar aqui, a esta plateia, aquela ou aquele que forem do direito. Alunas e alunos do direito. Esses, em geral, são dos piores de qualquer universidade. Comparo direito, medicina, engenharia como algo do nata do horror. Mas quem for da administração está chegando lá, quem for da economia está chegando lá. Salvo muito pouca coisa dentro de uma universidade. Em geral, salvo a faculdade de belas artes ou algo assim. Educação física, porque mal não tem feito para ninguém. Só para si. Tomam bomba e morrem. Fazem mal para os outros porque vendem venenos para terceiros, mas enfim, mais ou menos as pessoas poderiam já saber que passaram mal assim. Quanto pior for a acepção do que alguém considera de um curso na universidade, melhor é esse curso. E quanto mais o curso já se chama de doutor no primeiro ano de faculdade, pior é um curso desse jeito. Então não vim chegar juristas, vim chegar todo mundo que se chama doutor. Bem, entendam aqui o que estou dizendo. Neste quadro, tudo é comprado e tudo é vendido. O que faz o jurista, e agora eu falo aqui, me refiro a quem faz faculdade de Direito. O direito diz assim: para que não seja totalmente explorada a sociedade, nós vamos dar direitos ao trabalhador. O trabalhador pode ser explorado, mas não a menos de um salário mínimo. Então chega o jurista e diz: pode explorar à vontade, pode não dar os meios de produção para quem trabalha, só não pode pagar milão. Quem é que conseguiu isso? Vargas. Mediante lutas da classe trabalhadora do Brasil. Não foi dado de graça, mas foi Vargas. Por 70 anos a 80, a lógica do Brasil foi esta: pode explorar à vontade, só não pode deixar de pagar salário mínimo. E então, nos dias de hoje, vem o golpe. Aí é o segundo livro que eu quero falar aqui nesta ocasião, que é o meu livro mais recente, que é o Crise e Golpe. Nós estamos tirando aquilo que é conquista do varguismo, depois de 70 anos. Muito bem, estas conquistas do varguismo, para muita gente, talvez para 99% das pessoas, elas são chamadas de comunismo, de socialismo. E socialismo, na leitura dessa gente, é assim: o capital é do capitalista, o trabalhador ganha milão. E tem 13º. Ele não pode trabalhar 17 horas por dia. Então dizem, isso é comunismo. Aí, qual é a solução? Cortar todos os direitos sociais. Aonde está a esquerda do Brasil e do mundo hoje? Está lutando para que nós restauremos o patamar mínimo de milão para a exploração da classe trabalhadora. Eu até entendo que a condição da miséria humana é tamanha que as pessoas se sintam tão fracas a ponto de dizerem que a única coisa que tem de esperança na sociedade é restaurar a miséria de antes, porque a de hoje é pior. Isso chama falta de criatividade, falta de energia vital. Isso chama miséria psíquica de um ser humano. Nietzsche já falava sobre isso. As pessoas são fracas. Então, elas, quando veem uma coisa pior do que aquilo em que viviam, elas simplesmente edulcoram aquele estado idílico do passado delas mesmas. Para falar ainda em termos de formação psicanalítica e psíquica de alguém, a vida de uma criança é um inferno. Como a de adulto pode ser até pior do que de criança, chega uma fase da vida em que a pessoa retrospectivamente diz: como era legal meu tempo de criança, porque a professora da escola era uma professora tão querida. Mentira, enquanto criança ele odiava a professora odiava os alunos, porque ganhava menos de milão, inclusive, era um inferno. A relação familiar era o caos. Depois de 50 anos passa a ser, no tempo dos meus pais. Lá que coisa boa era, tinha segurança, ordem, qualquer coisa assim. É a mesma coisa que dizer que no tempo da ditadura as coisas eram melhores. É simplesmente uma projeção fantasiosa de um passado idílico imaginário. Assim é alguém que nos dias de hoje está vendo o strike que está acontecendo na sociedade brasileira. Vargas existia, acabou o mundo da CLT do Vargas.
Havia Previdência Social, acabou. Vocês, eu falei isso ontem, numa conferência em Belo Horizonte, para a Federal de Minas, e semana passada no Rio Grande do Sul. Vocês são a primeira geração da história do Brasil que entram na faculdade de Direito aprendendo um estoque X de matéria jurídica, e os senhores estão saindo da faculdade com menos de X de direitos aprendidos ou à disposição da sociedade. A primeira geração que, de entrar para sair da faculdade, perde direitos. Imaginem quem fez direito na década de 80. Tinha o direito da ditadura, saiu com a Constituição de 88. Quem fez na década de 90 tinha a Constituição de 88 e viu um punhado de garantias que, ainda que estivessem no papel, eram garantias que foram ampliadas. Anos 2000, várias e várias normativas que, ainda que fantasiosas fossem, mas eram normativas que garantiam participação popular, garantiam inclusão social, algo assim. Anos 2010, para chegar no seu final. Entraram na faculdade de Direito, havia CLT. Saem da faculdade de Direito, não tem mais CLT. Mas mais, quem entrou no ano passado já perdeu a CLT. Quem entrou nesse ano está perdendo até direitos de desempregado, porque agora o desempregado vai pagar para trabalhar. Então, daqui a 3 anos, haverá modalidades quase escravocratas que nós teremos aqui no nosso arcabouço jurídico. Ou seja, eu vou chamá-los de alunas e alunos. Vocês não são meus alunos na faculdade, só que eu os quero bem, e o carinho que eu recebi de vocês, já que logo de entrar nesse campus, já me deixa muito emocionado, e eu os quero bem, as quero bem. Alunas e alunos, este quadro no qual nós nos encontramos é o quadro de uma geração que está se formando no desencanto. Vocês são a primeira geração desencantada do direito. Tristeza disso. Vocês entram na faculdade administrando a queda. Vocês passam 5 anos de faculdade e nos 5 anos não há uma alegria, não há uma esperança. Quando os senhores sabem ler o direito bem, os senhores percebem que o estoque dos direitos está acabando. Qualquer pessoa com vergonha na cara não dá risada disso. Sai a Dilma, entra um vampiro, sai um vampiro, entra esse que está aí, que eu não tenho adjetivo para dar. Eu ofendo o vampiro, inclusive, se era alguma coisa. Bem, corta essa parte aí, tá? É ao vivo, né? Ao vivo não dá para cortar. O vampiro, eu estou falando aqui da aula de zoologia. Dilma é um peixe. O Lula é um crustáceo, só para constar aí. Bem, então, o que estou dizendo, prezados e prezadas, é que vocês entram na faculdade efetivamente sendo a primeira geração da dor. Nenhuma faculdade de Direito hoje tem alunos dizendo: eu estou melhorando a sociedade. Toda a faculdade de Direito do Brasil, seus alunos sabem que estão mandando mais gente para a cadeia, que estão rompendo com o mínimo de legalidade social, que estão constituindo uma sociedade de gente passando fome, e louvando lei e ordem, e louvando prisão, e louvando penitenciária. É o mundo do horror. Eu vou falar mais aqui, inclusive, para quem estiver acompanhando, inclusive ao vivo, que vou falar. Talvez hoje a sociedade produz monstros de modo igual. Por que isso? Uma sociedade que é do capital, qualquer um vive para o capital e, portanto, qualquer um vive na base de vender e comprar. Portanto, não me venham dizer que alguém, por ser do campo, é menos pior do que alguém que é da cidade. Está todo mundo vendendo o seu. Apenas um vende arroz e o outro vende serviço de engenharia civil. Bem, o que vou falar é que nos dias de hoje, administrado à frente, esta é a tese central do meu livro Crise e Golpe, que publiquei, estou aproveitando essa ocasião, inclusive, para lançá-lo aqui no Rio Grande do Norte. A questão central é que a sociedade, em geral, põe de vez em quando uma classe à frente da administração do seu horror. Quase sempre a classe à frente do horror é a que tem a arma na mão, a arma física, a violência física. No Brasil sempre foi assim. O golpe de 1964 adveio pelos militares. Só que hoje nós temos uma novidade. A crise de hoje tem à testa, já faz quase 10 anos, os juristas.
Não é mais os militares, não são mais eles. Quem está à testa são os juristas, os militares estão atrás. Por que isso? Porque os juristas falam a linguagem que articula o caos social presente. E que linguagem é essa? Tem que prender, tem que matar. E pasmem, prender e matar passa a ser artifício intelectivo de jurista. Porque o jurista diz por lá, direitos humanos só para humanos direitos. E assim funciona. Então quem está preso e é vagabundo não tem que ter direitos. Tem que agradecer, inclusive, que tenha alguns mínimos direitos. E assim vai. O que estou dizendo é que hoje a ponta de lança do horror mais ou menos é a profissão jurídica. E mais, esta tese eu explico lá no livro Crise e Golpe e recomendo a leitura do capítulo 1 sobre isso a todas e todos. As classes jurídicas hoje são um estamento e uma classe econômica totalmente descompromissada, esta classe jurídica, de qualquer ambiência de luta social, e ela opera na faixa do salário e do rendimento que lhe é próprio. Ou seja, o magistrado, o promotor, o procurador, aquele e aquela que vivem no campo jurídico de elite, ganhando 30 mil por mês, 40 mil por mês, 50 mil por mês, tem exatamente o mesmo pensamento e a mesma ideologia de qualquer outro na sociedade que ganhe 50 mil. É raro que haja outro que ganhe 50 mil. Então quem são estes? Os empresários, os capitalistas, a altíssima classe média de uma sociedade e a alta elite de uma sociedade. Ou seja, a cabeça de um jurista é a cabeça de um usineiro de cana. Porque quem ganha 40 mil por mês frequenta o local de quem ganha 400 mil por mês, que é o caso de um bom usineiro. Então o local é o mesmo, dado que não tem, a partir de uma certa faixa de renda, muita diferença entre o uísque que um bebe e que o outro bebe. Ah, paguei R$500 no meu uísque. Sim, o outro também é 500. E o outro ganha 400 mil e o outro ganha 40. Só que a faixa do uísque é mais ou menos a mesma. O que eu estou dizendo aqui, prezadas e prezados, é que a cabeça do jurista é a cabeça do capital. Não só porque o jurista foi contaminado ideologicamente pelo capital, é porque ele come e bebe na mesa do capital todo dia. Em Natal e em Mossoró, o ambiente de um magistrado ou de um promotor de justiça é o ambiente do empresário. Então a piada é a mesma, o preconceito é o mesmo, é todo mundo branco, todo mundo possui uma mulher, vocês entenderam as aspas irônicas do possui, e assim sucessivamente. O que estou dizendo aqui é que a cabeça é a mesma. E inclusive se houver um magistrado que eventualmente não ache tão legal chamar o Lula de Nine, porque não ter um dedo é um defeito físico que não é, no caso aqui, no caso de quem diz defeito, algo para ser louvado. Se a pessoa não der risadinha que o Lula chama-se Nine, ele perde o amigo. Então as pessoas querem ter amigos, não dá para defender o Lula no ambiente do mais alto clube da elite de Natal, porque por lá as pessoas têm certeza que ele cortou esse dedo para ganhar uma aposentadoria. Porque o Lula tem coisas maquiavélicas e sinistras. Inclusive alguém deve saber, quem sabe alguém passou pela Itália, numa dessas excursões de rico, sinistra em italiano é esquerda. Então tudo estava já programado para tanto. Uma vez, não é mentira isso, faz uns 10 anos, uma senhora falou para mim, professor Alisson, como o senhor bem sabe, a esquerda é um problema. Eu falei, por quê? Porque como o senhor bem sabe, a macumba, quando faz trabalho de esquerda, é para fazer o mal dos outros. Então, isso é uma ciência que as pessoas têm sobre as palavras. Gente, um partido é vermelho, é de esquerda, só pode ser o demônio na cabeça das pessoas. O outro é azul, conforme o céu. Teve, não é mentira também, depois vocês procurem por aí, teve uma candidata no Distrito Federal que não sabe, ela, coitadinha, o marido dela era o candidato e ele não pôde ser candidato porque foi cassado, então uma semana antes puseram a esposa não sabia nem o que falava por lá. Ela falou, esse cenário é azul, azul é cor da Nossa Senhora Aparecida. Gente, isso rendeu votos extraordinários para essa mulher. Porque é isso, o povo é azul, é Nossa Senhora Aparecida, o povo é vermelho, é o Satanás. Flamengo, então, é o vermelho e o preto. É o Exu, enfim. Literal. Bem, estou falando aqui
que o direito é exatamente aquilo que leva adiante e que administra esse horror. Eu não tenho ilusão quando eu falo para as faculdades de direito. Eu encontro raríssimos, excelentes professores, como o professor Zé, que está aqui, seus colegas todos aqui, e alunas e alunos como vocês. Só que eu sei o que é o mundo jurídico. O mundo jurídico é para prender gente. E o dia em que vocês vêm defender que direitos humanos são para todos, seus coleguinhas playboys da universidade dizem que vocês são fracassados, dizem que vocês são pessoas infelizes, que vocês são esquerdopatas, que vocês são qualquer coisa que seja e que vocês são comunistas. Isso é para vocês aprenderem. Vocês não defenderam o comunismo. Vocês defenderam direitos humanos só. Se vocês tivessem defendido o comunismo, você diria para uma pessoa como esta: você nem sequer começou a tangenciar aquilo que é a minha luta. A minha luta é para que o capital não exista. Não é para que você venha aqui bater em mim dizendo que direitos humanos são para humanos direitos. Nossa luta é muito maior do que isto. Juristas, quando são progressistas, hoje têm administrado a resistência para ver se o povo ganha milão. Gente, o povo não quer ganhar milão. Aí os senhores vão dizer: o povo quer então socialismo? Claro que não. Para todas as pessoas do povo, socialismo é uma palavra demoníaca. As pessoas não querem isso. As pessoas acordam em qualquer país do mundo e compulsoriamente no dia que nascem, elas têm que ter uma religião. Uma das formas pelas quais a ideologia é controlada no mundo é a religião. Faz pelo menos 250 anos que a religião acabou na história da humanidade. Eu quero propor aqui uma questão filosófica aqui no Rio Grande do Norte. Sei que estão gravando e que isso vai ser visto depois por muita gente em todo lugar. Há 250 anos a religião acabou. Deixa eu dizer, mas como assim? Alunas e alunos, o movimento burguês chamado Iluminismo acabou com estas fantasias religiosas faz 250 anos. A ideia de que há um Deus que é um homem que está num céu, ele fez a terra, tudo isso foi feito tábula rasa por gente do Iluminismo. Feuerbach, de quem Marx um dia leu seus livros, de que Marx foi uma espécie de comentador, de crítico lá na primeira metade do século XIX, Feuerbach diz assim: não foi Deus que criou os homens, foram os homens que criaram Deus. Toda a humanidade escolhe o máximo da sua opressão, põe na forma de Deus ou deuses. Homens da caverna, homens que viviam de caça e pesca, eram deuses e deusas da natureza. Trovão, raio, sol, chuva, rio, mar. Sociedades escravistas, feudais, capitalistas, é um Deus só, monoteísta, homem, como são essas sociedades patriarcais. Estou falando aqui a todas e todos que faz 250 anos que a humanidade alcançou o grau de conhecimento para acabar com coisas como estas. Mas faz 250 anos que as religiões não acabam. E quando a gente pensa que elas vão definhar, elas voltam com tudo. Vejam o caso da Bolívia nesta semana. Deram um golpe e o golpe, à frente do golpe, as pessoas levavam à frente uma Bíblia. Inclusive a golpista que levou a cara, ou deu a face mais exposta do golpe, veio com uma Bíblia bem pesada na frente, um dia depois soltam um vídeo pornô dessa senhora. É mais ou menos isso. Esse povo de Deus, em geral, é o povo que mais persegue eroticamente o vizinho, é o povo que mais talvez tenha apelo erótico naquilo que queira sonhar e reprimir nos demais. Então, prezados e prezadas, faz 250 anos que a religião existindo ela é uma fantasia, ela é um teatro. E o que nós fazemos? Nós dizemos assim: a religião não é para matar, a religião é para amar, verdade. Só que é mais do que isso. É chegada a hora de dizer para o mundo que o mundo não comporta mais fantasias de origem do universo que não sejam as da ciência. As pessoas estão retrocedendo a passos largos para imaginar que a Terra é plana. Os senhores não têm que argumentar nesse sentido. É preciso o império da ciência. Faz 250 anos que é a religião que tem administrado o caos das nossas sociedades. De que jeito? Tem mandado as pessoas viverem de modo ordenado. Deus é o capital. É isso. Deus é o dinheiro. Quem é rico é porque Deus quis. Isso é que preside o mundo. Alunas e alunos,
é preciso falar diretamente para essa gente. É mais fácil libertar as pessoas dessas amarras da religião do que eventualmente ficar neste discurso de dizer: ah, mas a Bíblia também tem passagens que permitem não matar a homossexual ou o homossexual. Senhoras e senhores, mais fácil do que achar passagem em sentido contrário na Bíblia, porque até dá para achar uma que manda matar, e 17 páginas depois, proposto vosso, 17 páginas depois, dá para achar uma que manda não matar, ou o contrário, né? Uma que não manda matar, 17 páginas em seguida, uma que manda matar. Depende do tamanho da letra, né? 17 páginas varia. Bem, o fato é que, em geral, tem página a página. Ao invés dos senhores e senhoras brigarem para dizer assim: eu encontrei um versículo que não manda matar o homossexual, é muito mais simples, senhoras e senhores. É preciso chegar na hora de dizer: não há livro sagrado, não há um Deus que escreveu o livro, não há palavra que venha de um Deus. A Bíblia é um livro muito respeitável, muito correto, muito bom, naquele tempo de 3.000 antes de nós, do 1000 antes de Cristo, só. Portanto, se não é um livro sagrado, pode ter X, Y, Z. Ah, mas lá no livro do Miguel de Cervantes tem uma passagem que eu não gosto. Sim, mas eu não considero a obra de Cervantes palavra de Deus, ponto final. Gosto do livro que eu gosto. Não gosto do que eu não gosto, ponto final. Estou dizendo aqui, esse é o sinal da maturidade. A maturidade é não ficar refém do discurso ideológico do capital e de suas fantasias. Então, o que faz a esquerda hoje? Tenta provar para alguém que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que lá tem uma passagem que não mata a lésbica. E procurando encontra. Senhoras e senhores, é mais do que isso. Porque se eu disser que tem uma passagem da palavra de Deus em que Deus não quer matar a lésbica, eu estou concordando com que tudo demais é palavra de Deus. Eu preciso acelerar este passo e dizer: pensemos cientificamente, pensemos racionalmente. O que estou falando aqui é que dos momentos atuais só dá para falarmos do capitalismo dando a passagem do capitalismo para o socialismo. A palavra de passagem é socialismo. E o que é isso? A detenção dos meios de produção deve ser de toda a classe trabalhadora. Eu gostaria de falar aqui, em Natal, algo para unificar as nossas lutas do Brasil e do exterior. E sei que agora, graças a isso, e a gente só apanha por causa da tecnologia, porque a rede do WhatsApp só dá infâmia para as pessoas. É um gatinho da tia dizendo bom dia, e logo em seguida uma mensagem do padrinho dizendo: sou de Jesus, é uma Bíblia e uma bala. Então, sei que a tecnologia gera o caos. Mas residualmente, essa tecnologia que gera o caos, eu sei que mais ou menos daqui uma semana alguém está me vendo por aqui, ao vivo, chega essa mensagem a alguém da Bolívia, alguém do Equador, alguém da Nicarágua. Então, estou falando acá ustedes agora. O que estou falando aqui, prezados e prezadas, é que se nós tivermos efetivamente uma rede internacional de pessoas que possa ter a coragem, esta rede, de dizer: é preciso começar a mobilizar o povo pela palavra cientificamente apropriada e mais bonita, que se chama socialismo. A energia que isto gera é maravilhosa. É espetacular. Ao invés de dizermos como o capitalismo vai mal, alunas e alunos, faz 200 anos que há capitalismo, e faz 200 e mais anos que o capitalismo vai mal. O capitalismo é o mal, é a maldade, é a exploração. A flutuação varguista, a flutuação lulista, a flutuação do Geisel, para quem considerar que isso seja alguma flutuação, estas coisas são pequenas brumas deste mar. O problema é o mar. O que fazem os juristas? Defendem alguns direitos a mais. O direito é a forma do capital. Já disse Pachucanes, o grande teórico do direito do marxismo. O direito é a forma do capital. Eu reconheço que, eventualmente, com o direito, hoje, nós conseguimos tirar uma pessoa da cadeia. Mas o meu problema não é tirar uma pessoa da cadeia. O meu problema é a cadeia. Tirar uma pessoa da cadeia, eu até creio que dá para fazer se eu juntar os juristas da boa vontade, que são 50 aqui nessa sala. Dá eventualmente para tirar uma pessoa da cadeia. Se ela não for muito famosa, porque se ela for muito famosa, ela vai ficar na cadeia até salgar. E tem exemplos, até semana passada, de quem ficou na cadeia, e os senhores sabem quem foi. Estou falando aqui, prezadas e prezados, que efetivamente o meu problema não é tirar alguém da cadeia, é a prisão. Uma sociedade é bárbara quando ela põe um ser humano para dentro de uma jaula.
Faz 400 anos que nós sabemos isso. Um tal de Beccaria. Não precisa nem de socialismo para isso. Um tal de Beccaria. E faz 400 anos que os juristas falam o contrário. Se não punir a pessoa, não deixa de cometer crime. Senhoras e senhores, se a pessoa comete crime, a falência é da organização da sociedade que faz um ser humano ser mais dado ao crime do que propriamente a outra coisa. Então, apostem naquilo que é a organização da transformação social. Aquilo que é efetivamente a possibilidade educativa do mundo ser um mundo fraterno e não prisão. Eu não penso que haja qualquer razão, não há nenhuma razão para que a sociedade mantenha uma prisão. Vamos dizer, mas as pessoas muito perigosas, estas são quase que um caso de medicina. Porque a medicina e a psiquiatria devem saber lidar com situações extremas da psique humana. Mas vejam que a jaula é a única alternativa não possível para isso. E alguém que roubou, não é a jaula, senhoras e senhores, que faz alguém não roubar. O que faz alguém não roubar é o fim da forma capital. Porque com o fim da forma capital e a forma banco, quem pegar não tem onde colocar. Porque vejam, roubar isto aqui é pouco. Estou falando aqui no Rio Grande do Norte, aqui não tem político corrupto. Vou falar de outros estados, vou falar do meu. Aqui não tem isso. Um político corrupto de alta categoria não rouba isso aqui. Quem rouba isso aqui tem sede. E se ele roubou porque tem sede, errado é a sociedade que não deu água para ele, precisou roubar isso. Então isso aqui é um roubo por causa de uso. Eu estou dizendo que alguém roubou para fazer o metrô em São Paulo mais ou menos 100 milhões. Está numa conta da Suíça. Por que roubou 100 milhões? Eu vou falar por que roubou 100 milhões. Porque tem dinheiro no mundo e tem banco. Porque se não tivesse banco nem dinheiro, não tem 100 milhões. Não existe a categoria dinheiro 100 milhões. Continua tendo água. Isso continua tendo. Então, acabar com a corrupção é acabar com a sociedade do capital. Que aí não tem 100 milhões para colocar em outro lugar. Aí os senhores vão dizer, mas não acaba o furto da água. Senhoras e senhores, se alguém pegou um negócio desse, é porque tinha sede. E, se isto aqui estiver à disposição de todo mundo numa sociedade socialista, se alguém continua bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo, eu levo a senhora médica, porque a senhora médica vai considerar que essa pessoa deve ter diabetes. Então é um problema de doença. Quem está bebendo, 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 bebendo. O que estou falando aqui, efetivamente, prezados e prezadas, é que a organização da sociedade não passa pelas categorias do direito. As categorias do direito são da propriedade privada e de prender gente. E de explorar o trabalho do trabalhador assalariado. Ou seja, num strike só, saindo do capitalismo, acaba tudo isso. Os senhores vão dizer, mas não ficam normas de trânsito? Sim, senhoras e senhores, mas o direito, basicamente, não é organizado em torno do Código de Trânsito Nacional. O que eu estou falando aqui, portanto, é que estas normas técnicas, banais, elas persistem, elas até aumentam, elas até se aprimoram, mas não é isso o papel do direito. O papel do direito é o papel da propriedade privada. É o papel da subjetividade jurídica enquanto forma. Por que falo isto aqui às senhoras e aos senhores? Eu tenho desenvolvido na minha trajetória filosófica, teórica, intelectual, aquela que penso seja a estrada única possível para fazer com que nós possamos escapar das armadilhas intelectivas e ideológicas do capital. Eu quero falar aqui nesse sentido, quero que todas e todos entendam neste momento. Nós, em geral, reagimos à jaula, para usar esse termo mais uma vez, que o capital nos põe, a constituição ideológica do capital. O capital impõe o direito. Então nós entramos no direito e nós tentamos torcer um pouquinho o direito para ver se ele se melhora alguma coisa, 2 ou 3 coisas. Esta é a torção que nós fazemos no direito. Mas o que estou falando é que nós precisamos alcançar o nível intelectivo mais alto. Esse nível intelectivo mais alto é o nível do que forja a sociedade. Marx, em O Capital, nunca perguntou se um capitalista era bonzinho ou malvado. Ele perguntava qual é o átomo do capitalismo. Ele dizia, o átomo do capitalismo é a mercadoria. Como opera? Mediante a exploração do trabalho assalariado.
Estas são as categorias basilares. A pergunta do direito não é se um jurista é bom ou ruim. Senhoras e senhores, eu tenho gerações de pessoas que vêm do Brasil para estudar na pós-graduação comigo, eu recebo gente de todo lado, e eu sei que eu conheço gente muito boa no direito, mas muito boa. Eu posso dizer, inclusive, que o círculo de quem vem a mim como meu orientando de mestrado e doutorado é um círculo de alta qualidade. Eu faço questão de só aceitar gente de muito boa formação. E conheço magistradas e magistrados de altíssimo gabarito. Advogadas e advogados que vivem na luta em favor do povo. A minha pergunta não é a pessoa desse jurista ou dessa jurista. Eu sei que tem. Gente, eu conheço gente na política de altíssima formação boa, humanística e idealista. Gente que nunca pegou uma moeda. Gente que gastou para ir lá na última comunidade da cidade para ver se mobilizava a pessoa para uma eleição. Eu conheço gente assim. Gente de muito boa fibra. Eu conheço intelectuais da universidade que passam a vida dedicados ao povo e nunca falaram uma palavra para agradar os poderosos capitalistas. Eu conheço gente assim. Só que o meu problema não é essa gente. O problema é a forma social que até residualmente permite gente assim, mas que estrutura a sociedade a partir de coisas como o poder, a organização institucional, a ordem existente, o capital e suas formas. Portanto, estou aqui chamando a atenção de todas e todos para o fato de que a crítica deve ser estrutural. Se ela for processual, a gente se perde no emaranhado do processo. E o que é isso? Se eu brigar árvore com árvore, eu perco a noção de que são uma floresta. Eu preciso pensar na floresta. Obviamente, pensando na floresta, eu tenho que entender também que esta floresta eu a atravesso árvore por árvore. Então, é um processo. Só que esse processo tem que ser pensado a partir daquelas que são suas estruturas, daquelas que são as suas formas. Por que digo isso? Porque se nós perdermos este grande horizonte de vista, nós começamos a falar apenas em resistência. Nós começamos a falar apenas em o que dá para ganhar amanhã cedo. E se nós falarmos no que dá para ganhar amanhã cedo, nós perdemos a energia transformadora que é necessária. Por que eu fico triste com essa geração que é a vossa? A vossa geração só chora. A vossa geração só vê o mundo como caos. E uma geração como essa não está sendo mobilizada para as melhores energias criadoras da vida do universo. E nós só somos plenos quando nós criamos, quando nós expandimos nosso horizonte, quando nós sonhamos com aquilo que ainda não há. Há um grande pensador do marxismo, um grande filósofo de nome Ernst Bloch. Eu fiz talvez a primeira tese aqui do Brasil do mundo sobre a obra jurídica de Ernst Bloch, que é o meu livro sobre utopia e direito. Ernst Bloch dizia: nós só conseguimos transformar o mundo se nós tivermos também energias de esperança em toda a população. Porque se eu não mobilizar as pessoas dizendo é preciso transformar, eu quero um mundo transformado, as pessoas efetivamente não se arriscam a dar essa passagem adiante. Observem, é preciso encantar as pessoas, é preciso fazê-las sonhar. E mais, as senhoras e os senhores precisam sonhar. Os senhores são uma geração de universitários da dor. E os senhores precisam cauterizar essa dor muito rapidamente e fazer sonhar e fazer ter esperança, ter utopia de que o mundo pode ser transformado. Nunca houve um momento no mundo de tanta bala. Eu nunca vi tanto louvor de revólver no mundo como hoje. Hoje é uma quinta-feira, não é isso? Saí do avião, saindo de São Paulo, cheguei aqui em Natal, faz 1h e pouco. Chego no hotel agora há pouco, ligo a televisão do quarto e está lá. Mais um rapaz atirou a esmo, modo de dizer, na sua escola nos Estados Unidos, já matou um punhado. Mais uma vez. Nunca houve uma geração de tanto louvor da arma como hoje. E os senhores sabem que esse louvor é a pulsão de morte, para falar lá nos termos do velho Marcuse, de quem eu trato no meu livro de Filosofia do Direito. Nunca houve tanta pulsão de morte como hoje. As pessoas louvam efetivamente matar a outra.
E esta, inclusive, desculpem dizer aqui, mas isso é um sinal psicanalítico muito claro, esta é a impotência fálica dos homens mesmo, aí não é homens e mulheres, não, é do gênero masculino na sociedade de hoje, porque os meninos, efetivamente, numa sociedade de hoje, sentindo-se impotente numa sociedade na qual não tem mais toda a ordem da casta do privilégio que tinham, lhes resta então a essa impotência fálica, ver se pegam uma arminha e saem por aí dando arminha nos outros. Enfim, é essa multidão de gente que por aí há. Filhos de poderosos e outros mais, enfim, dada a impotência fálica, uma arminha. Bem, tanto é que o Frota é o que mais cedo saiu dessa besteira. Se resolveu diretamente do poder erótico ao invés de sublimar isso na forma de arminha. Bem, uma vez do amor, sempre do amor. Para não falar outras coisas. Bom, entendam aqui a polêmica do dia sobre um príncipe. Não importa a polêmica do príncipe, só uma coisa, ele não é príncipe. Bem, triste é o país que tem que defender a República. Já perdemos o Vargas, estamos perdendo a República. A monarquia está chegando. Bem, graças a uns vídeos por aí, vai demorar um pouco para chegar, mas está em passos largos para chegar. Entendam que estou falando aqui, senhoras e senhores, não dá para persistirmos neste quadro que é o da violência, do culto da arma, do culto da morte. E aí as senhoras e senhores me dizem, mas este quadro é de tamanha tragédia, de tamanha morte, como é que nós vamos conseguir superar esse quadro? Eu quero dizer aqui algo a todas e todos os presentes, onde praticamente o sistema social é instituído na base da bala, na base do ódio, na base da repressão. As senhoras e os senhores não têm ideia de quão poderoso é o contraste do afeto e do amor. Senhoras e senhores, quanto mais bala houver no mundo, quanto mais arma houver, mais chocante é o afeto. De tal sorte que as pessoas, quando percebem que o sonho efetivo por uma sociedade transformada, carinhosa, afetuosa, socialista, se anuncia, isso tem um impacto nas pessoas de tal modo extraordinário que as pessoas querem saber o que é isso. Que vem a ser isto que as pessoas dizem compartilhar tudo com todos. Saibam, se nós tivermos capacidade de esperança, se nós tivermos energia plena para isso, nós conseguimos trazer uma multidão para o lado do compartilhar as coisas do mundo. Dói mais, custa mais a arma do que o abraço. Estou dizendo efetivamente que nós estamos num tempo no qual é chegada a hora de pararmos de fazer aquilo que é o quadro da opressão, da violência. É preciso chegar o tempo daquilo que é a luta de transformação. Teses que eu quero anunciar nesta noite aqui no Rio Grande do Norte. Eu venho, nesta ocasião, aqui a Natal, aproveito para fazer aqui este lançamento dessa minha mais recente obra, que é a Crise e Golpe, e quero anunciar algumas questões centrais. A primeira delas, não tomem crise como crise política. Isso aqui eu quero deixar bem claro no Rio Grande do Norte, esse extrato do meu pensamento, dessas ideias que tenho escrito aqui nos livros. Crise não é crise política. Toda vez que alguém vier com a seguinte ideia: como se resolve a crise? Com parlamentarismo. Respostas assim são respostas que creem que o problema da crise é um problema político. Se resolve com um novo pacto federativo. A democracia restabelecida. Qualquer coisa dessa toma a crise por política. Então, só para não xingar os inimigos, porque eu não vim aqui para ensinar o Pai Nosso para vocês, vocês já estão bem alfabetizados nessas questões, o que eu quero dizer é aquilo com o qual erra a esquerda. A esquerda diz assim: neste momento de crise é preciso defender a democracia. Senhoras e senhores, democracia é um conceito político. A crise não é política.
Entendam, quando eu estou falando esta frase como uma tese que quero anunciar aqui em Natal, essa frase não é banal. Essa frase desloca praticamente toda a compreensão política das esquerdas do Brasil e do mundo, que dizem, é preciso salvar a democracia. Eu estou aqui dizendo às senhoras e senhores que não. A democracia é a forma burguesa que administra esta sociedade da exploração. Eu não quero salvar mandatos estatais para dar para a família tradicional do Rio Grande do Norte apenas para dizer para ela, pode fazer tudo, pode administrar o Estado em seu favor, pode abrir a avenida onde você quer, pode comprar primeiro a terra da avenida para depois os estados desapropriar e pagar em dobro para você, só não pode mandar atirar. Vejam, gente, não é que pode mandar atirar, não pode mandar atirar e não pode usar as terras como sua propriedade para sua valorização e todas as coisas mais. O problema é da forma social. Então, se é da forma social, a tese que eu quero anunciar aqui é que a crise não é política, a crise é do capital. Esta crise é uma crise capitalista, porque se fosse política estava no Brasil. No entanto, está na Argentina. As pessoas vão dizer, mas a Argentina não ganhou a eleição do Alberto Fernandes. Sim, e as pessoas continuam pobres e miseráveis. E o Alberto Fernandes não vai instituir o Bolsa Família? Sim, e de pobres e miseráveis elas ganharão, além de pobres e miseráveis, mais 300 pesos. É isso. O problema não é 300 pesos que vão ou que se perdem. O problema efetivamente é do capital. É a Bolívia, são os Estados Unidos, é a Europa. Então, alunas e alunos, aprendam. A radiografia científica, esta crise é uma crise do capital. E esta crise do capital, infelizmente, mais uma vez, chega ao Brasil da seguinte forma. Os senhores conhecem lá do ensino médio esta noção de que existem grandes placas tectônicas no mundo. Estas falhas que se encontram ou se dilatam. Muito bem. Quando o capital do mundo entra em crise, esta aqui é uma questão central que eu quero anunciar nesta noite aqui em Natal. Quando o mundo está em crise econômica, os grandes centros do capital tomam a periferia como sendo sua modalidade, o seu modelo de acumulação. Eu quero dizer com isso, a crise dos Estados Unidos está sendo resolvida faz 30 anos, tomando a força, espoliando, como diz o próprio David Harvey, espoliando os capitais periféricos do mundo. Como se faz espoliação? Por guerra. Como é a expressão por guerra? Chego no Iraque, faço uma guerra, mato Saddam Hussein, pego o petróleo. O Brasil é o palco central, infelizmente, é a placa tectônica da vez do capitalismo mundial. O Brasil poderia ser um país economicamente soberano. Antes de ser, ele foi dizimado. Vocês poderiam viver do petróleo, Rio Grande do Norte. Antes de poder viver do petróleo, o Brasil foi roubado e vocês foram quebrados. Então, seus filhos, seus netos passarão fome. Vocês que poderiam até ser advogados da Petrobras, não terá mais Petrobras. As senhores dizem, mas não importa que Petrobras, porque a Petrobras é corrupta, que venha a Shell. Sim, senhores, venha a Shell. E a Shell não quer vocês como advogados. Vocês não falam inglês com sotaque de Nova York. Alguém vai dizer, mas meu pai é rico e manda para Nova York. Ainda que com carimbo de que morou 3 anos em Nova York, os senhores são brasileiros em Nova York. Mas eu sou da família mais tradicional aqui do Rio Grande do Norte. Lá vocês são pretos. Mas como pretos eu sou branco, descendente de holandês. Lá vocês são pretos. Vocês são brasileiros. Estou falando aqui, efetivamente, isso aqui é que deveria ser o orgulho de dizermos que somos pretos, mas para lá é o racismo daquela sociedade, que é igual ao nosso. O que estou falando aqui, prezados e prezadas, é que a crise é do capital, de tal modo que a placa tectônica está sendo erodida e o Brasil é o palco central dos dias de hoje do capital mundial destruindo um país. Com um detalhe, a maior devastação se faz naquelas sociedades que desejam ser devastadas. Esse é o caso do Brasil. E como isso se fez? Juristas pediram para poder devastar o país. Quem acabou com a Petrobras foi gente formada em direito, que fez um malabarismo de competência de julgamento e fez uma vara universal de julgamentos políticos numa capital de província.
mais provinciana que o Rio Grande do Norte. Estou elogiando aqui o Rio Grande do Norte. Os senhores já sabem que província estou falando. Bem, é que não falo porque ele está gravando, depois só corta esse pedaço e aí o Ratinho Júnior faz um protesto contra mim. Bom, Ratinho Júnior tem governado o Estado atualmente. Bem, então o que estou falando aqui, senhoras e senhores, é que efetivamente nós, do direito, destruímos o Brasil. Com gosto, a Petrobras acabou, as empreiteiras acabaram e tudo mais acabou. O que tem em troca? O domínio do capital dos Estados Unidos. O que se passa é uma crise do capital. Os Estados Unidos têm resolvido a sua crise mediante pegar o mundo para si. Descobriram lá outro dia, não sei o que, de lítio na Bolívia, 2 semanas depois cai o governo. Então o que estou falando efetivamente é que vivemos aqui um quadro no qual a estruturação social vem da crise do capital. Solução disso, as pessoas dizem, mais democracia. Senhoras e senhores, o capital controla a alma das pessoas. Esta é uma tese da qual nós não podemos nos esquecer. O capital controla a nossa alma, mediante o quê? Todos os algoritmos do mundo que ensinam um ser humano a pensar conforme o capital. Quem tem um celular na mão, o celular sabe todos os gostos dessa pessoa. Tudo. Então o celular faz qualquer um capitalista, ainda que ele tenha 10 centavos. O que eu estou dizendo é que quanto mais democracia, mais o povo votará naquilo que o capital quiser. Sempre. Antigamente as pessoas diziam assim, as elites são perversas e o povo é um povo revolucionário. Alunas e alunos, avancemos o sinal da compreensão histórica. Tudo que eu tenho escrito nestes anos, todas as minhas pesquisas, tudo aquilo que vai em diálogo com o Zizek e tantos outros pensadores mais, é para ensinar. A Zizek, inclusive, é um dos mais importantes pensadores a falar sobre isso. A ideologia que está no capitalista está no pobre. A mesma. O machismo não é coisa de rico ou de pobre. O machismo é o que estrutura as relações sociais de homens e mulheres. O machismo é estrutural, o racismo é estrutural. Senhor General, mas como é possível que o machismo esteja no homem e na mulher? Sim, está tanto no homem quanto na mulher, tanto no homem que dele se aproveita, quanto na mulher que é submissa às condições de opressão por conta disso. O que estou falando efetivamente é que nestas circunstâncias o machismo perpassa a todas e todos, claro, para proveito de metade e em desfavor da outra metade. Assim é o racismo. O racismo também está em negras e negros, em seu desfavor. E, portanto, o capitalismo está nos ricos e nos pobres, em desfavor da multidão e em favor de uma pequena parcela do mundo. Entendam o que estou aqui dizendo, senhoras e senhores, alunas e alunos. Neste quadro, efetivamente, nós precisamos lutar, não é contra uma ideologia de alguns, é contra a ideologia geral do capital. E essa ideologia está em nós. Eu quero anunciar mais um dado muito profundo e radical desse problema que aqui se apresenta. Seus seres humanos são constituídos ideologicamente pelo capital. Virtualmente ninguém na sociedade capitalista consegue carregar a luta para a superação do próprio capitalismo. Na hora H, essa pessoa pensa no seu salário e na sua casa, no seu privilégio. Por isso, eu não aposto em universitários. As pessoas dizem, mas o senhor veio para a universidade para xingar? Sim, eu vim na universidade para xingá-los, só que eu não estou xingando o senhor dizendo, que bonito que ele é, xingando. Está aqui minha carteira de professor da USP. Então, se eu não aposto nos universitários, estou dizendo, eu aposto nada em mim mesmo e nas senhoras e nos senhores. Por quê? Porque, efetivamente, no nosso modelo de organização da vida, a nossa inteligibilidade vai até um certo ponto da crítica. Não pode ter um mundo tosco, onde já se viu gente que escuta tal música governar o país. Então, o que nós somos? Pessoas que têm um certo preconceito de elite. No final das contas, é isso. Os idiotas estão nos governando e o nosso problema é a idiotice contra nós mesmos. Vejam, o que eu estou dizendo é que é preciso uma subjetividade que passe para além daquilo que é o privilégio do capitalismo, daquilo que é a acumulação capitalista. Pasmem, a tragédia que nem o pobre nem o rico conseguem vislumbrar este horizonte. Agora eu quero falar então, se tudo está tão intrincado, aonde estão as possibilidades, porque eu venho falar às senhoras e aos senhores de esperança.
todo o extrato mais alto do pensamento filosófico crítico, marxista dos dias de hoje. Eu quero concentrar agora nessas questões. Na década de 80, vejam, não faz tanto tempo assim, o último grande filósofo do marxismo, que foi Althusser, dado que Lukács é do começo do século XX, Marcuse é dos meados do século XX, Lenin é do comecinho do século XX, Pascanes vem no comecinho. O último dos grandes filósofos do marxismo foi Althusser. Na década de 80, Althusser avança para um conceito, quando ele percebe que o capitalismo, ao invés de fazer uma revolução socialista, ele estava aumentando o neoliberalismo, que foi isso que aconteceu. Althusser diz assim: como é que se sai do quadro da exploração, do quadro do horror? Se sai do quadro do horror, esta é a descoberta do Althusser, mediante a falha. Falha. E eu quero anunciar isto aqui, de altíssima capacidade intelectual, para as senhoras e para os senhores nesta noite. O sistema não fecha. Vejam que para os Estados Unidos e o centro do capital do mundo continuarem a acumular, com a queda tendencial da taxa de lucro, é preciso que a periferia seja extremamente expoliada. Existe falha, o sistema não fecha. Ele não é de uma acumulação perfeita. Se ele não fecha, a falha sempre gera aqui incômodo, antagonismo, conflito e contradição. O que estou dizendo é que a gente vive um céu de brigadeiro e de repente vem um raio. A gente dobra uma esquina e vem o inesperado. Senhoras e senhores, nunca em 2012, pensem como era o Brasil em 2012, nunca um ser humano em 12 imaginou que nós estaríamos em 19, sendo talvez a nação mais envergonhada do mundo, onde as pessoas invadem embaixada de dentro do nosso país e nada acontece. Nunca alguém imaginou isso. Em 12, a gente era o Cristo Redentor voando. Em 7 anos, nós somos uma desgraça do mundo. Em 7 anos, o nosso povo se acha frágil, miserável, passa fome. 7 anos atrás, eventualmente aqui em Natal, alguém comprou um terreno pensando que a Petrobras ia bombar, comprou um terreno do lado da sede da Petrobras para ver se construía um shopping. Hoje não tem nem shopping, nem terreno, nem Petrobras. Estou dizendo é que a curva que nós dobramos foi para o caos. Só que também eu quero dizer aqui às senhoras e aos senhores, esse conceito central do Althusser: existe falha no sistema e na estrutura social. Se existe falha, a reprodução é imperfeita. Se a reprodução é imperfeita, eventualmente desta falha se geram energias de luta. Eventualmente. Eu não acredito, eu creio que toda a ciência está para nos ensinar, o povo não é necessariamente revolucionário. Não é mesmo. Vejam, aqui no Rio Grande do Norte e em São Paulo, eu não sei quem é pior, quem é mais conservador, se o povo ou a elite. Vocês são mais ou menos elite, ainda que vocês não sejam necessariamente elite do dinheiro, mas vocês são elite intelectual aqui do pedaço. Vocês, elite intelectual, vocês não são conservadores nos costumes. Aqui vocês, como diz o governante atual do país, vocês fazem orgia na universidade, vocês tiram a roupa e coisas assim. Balbúrdia. Faz 20 anos que eu rodo o Brasil, nunca vi uma orgia em universidade. Só vejo professores assim com um terno formal. O que é essa estrelinha vossa aqui? Combate ao trabalho infantil. Isso, combate ao trabalho infantil. Não vejo nada aqui de orgias universitários. Vejo o senhor ali vendendo livro, enfim, tudo conforme o padrão. Bem, estou falando aqui, prezadas e prezados, que nesta circunstância os senhores são elite e os senhores parecem progressistas. E o povo, se perguntado sobre casamento lésbico, o povo odeia isso. E as senhoras e os senhores gostam. Porque, eventualmente, os senhores de uma certa elite intelectual têm uma abertura de horizontes que o povo não tem. E, ao mesmo tempo, as senhoras e os senhores, daqui 20 anos trabalhando no mercado financeiro, os senhores dizem assim: foi um sonho juvenil quando eu era da esquerda, porque o que importa mesmo é ganhar dinheiro, porque o que importa são as eficiências do mercado, o direito de trabalho hoje custa muito para o país, custa o Brasil. Veja, eu tenho 3 funcionários, uma delas aqui entra na Justiça do Trabalho só porque eu mandei ela trabalhar 17 horas um dia, ou coisa assim. Esse discurso será vosso daqui 25 anos. Vocês são altamente libertários para costumes, mas
muito ligados ao capital para todas as demais questões. E, eventualmente, o povo que não tem um centavo até defende questões sociais contra vocês. Olhem a peculiaridade. O povo é contra a lésbica e a favor do Vargas. Vargas e Lula aqui como resumo de direitos sociais. E os senhores são a favor de lésbica e, não talvez esta sala aqui, esse auditório, mas todo o resto da universidade odeia o Vargas e o Lula. Aí a disputa é, mata a lésbica e defende a CLT, ou defende a lésbica e mata a CLT. E matar a CLT é matar o povo inteiro. Vejam, são encruzilhadas da alta contradição social. Então ninguém é potencialmente revolucionário por conta própria. Se assim o é, onde está nesta falha a possibilidade de transformação? Eu quero anunciar aqui teses finais, críticas filosóficas nesta noite aqui em Natal. De vez em quando eu toco o nome da cidade, eu estou em 6 viagens, então se eu tocar vocês me corrijam. Natal. Bem, ninguém me levou para a praia ainda, mas também cheguei faz 1 hora, né? Então precisam me falar que praia que é boa aqui. Vocês me levam na praia. Eu falo que tem uma do Careca aí, mas essa aí é só para turista que vai para Miami. Bom, então vejam lá. Eu quero anunciar teses finais sobre a crise. Primeira delas, o povo e a elite não pensam simplesmente porque haja aqui um atavismo social. Eu quero falar mais às senhoras e aos senhores. A estrutura daquilo que é a organização social, essa descoberta também é dos últimos anos do marxismo mais recente. Aquilo que estrutura a sociedade se dá por aparelhagem de compreensão social. Os senhores já ouviram falar de Foucault. Foucault e Althusser eram muito amigos na França e o terceiro amigo deles era Lacan. Os três descobriram um conceito que é praticamente o mesmo para os três, que é o conceito das práticas que geram ideologia. O que isso quer dizer? Por que o povo é reacionário e a elite é reacionária? Vejam, eu estou colocando o pé em Natal faz 1 hora, ainda não deu tempo de eu conhecer, ninguém me contou mais ou menos como é a cidade. Mas se Natal é Brasil, como é, qualquer um de vocês, se ligar o rádio aqui, vai pegar uma rádio de São Paulo com retransmissora aqui em Natal. Essa rádio de São Paulo tem um fulano, que não sei nem que fulano é, porque eu não escuto, mas por hora tem um fulano comentando política. E qualquer fulano que estiver comentando política, eu já sei que soltaram um Lula, o comentário é onde já se viu a impunidade, a corrupção agora se alastrou, e qualquer coisa assim. Caiu o Evo Morales, a culpa é do Evo Morales. Sempre é assim. Então eu já sei de antemão que o povão aqui do Rio Grande do Norte não tem nem notícia de quem seja Evo Morales, fala Evo. E, no entanto, ao ouvir Evo Morales, bandido, desgraçado, algo assim, o povo é inteirinho contra o Evo. O que eu estou falando aqui, senhoras e senhores? Efetivamente, o que nós temos é uma estrutura daquilo que se chama, nessa descoberta marxista, aparelhos ideológicos. O que vem a ser os aparelhos ideológicos? O povo não é atavicamente contra o Evo Morales. O povo nem sabe que Evo Morales existe. Nunca ouviu falar de Evo Morales. O povo sabe que o Evo Morales é o demônio, porque todo dia bombardeiam o povo falando do Evo Morales. Lá na Bolívia também o povo só podia falar bem do Evo Morales. Todo presidente da República é péssimo, mas o menos péssimo da história da Bolívia chama Evo Morales, até por falta de concorrente. Não é só pelos belos olhos do Evo Morales, é que todo o resto é um horror. Lá no Paraguai houve um tal Fernando Lugo, que não precisa nem me dizer que esse homem, o que ele fez de bom ou de ruim. O resto é Stroessner. Então ele já é o melhor presidente da história só por existir. Que estou falando, senhores, e vejam, Lula e Dilma é muito simples. Lula, Dilma, Vargas, Getúlio Vargas, Juscelino e Jango. Por que são os 5 melhores do Brasil? Porque o resto é ditadura militar, Sarney, Collor e Fernando Henrique. E o Vampiro, que é da nossa área, inclusive. Bateu asas e voou. Bem, está presente ainda, está por aí. Senhoras e senhores, o
que estou aqui anunciando a todas e todos é que o povo gosta do erro, não gosta do erro, gosta do outro, não gosta do outro, simplesmente porque os aparelhos fazem gostar e odiar. Só isso. Qual é a descoberta central, então, para nós? A ideologia é material. Vejam se me entendem. As pessoas não criam do nada as ideias. As ideias têm materialidade na rádio, na televisão, no jornal, na revista, na universidade. Porque, efetivamente, na universidade a crítica é interditada. Ou vocês viram, então, se não é interditada, vocês viram um parquinho, vocês são um zoológico. Onde se pode falar criticamente, as pessoas falam, lá está a turma da esquerda brincando de ser feliz ou brincando de revolução. Então já está achando um carinho em vocês, vocês são uma espécie de parque temático do mundo que nunca existirá, aí vocês podem brincar à vontade. Porque os demais estão falando em negócios, os demais estão falando em business, enquanto vocês estão falando de coisas loucas. O que eu estou dizendo é que a gente só ganha o povo na base da aparelhagem material da ideologia. Mas eu quero anunciar aqui, como é que o povo brasileiro em 40 anos deixou de ser meio católico com meio espírita, como ele sempre foi. Ele mais ou menos gostava da irmã Dulce e da mãe Menininha e do Chico Xavier. Então ele era capaz de se batizar na igreja, benzer na benzedeira, e a benzedeira nem classificação religiosa tinha, e ainda ouvir uma mensagem dos meninos de sabedoria. Como é que era possível um negócio desse misturado com carnaval, misturado com samba, misturado com balacobaco, misturado com um dia no qual as pessoas saíam beijando umas às outras, etc e tal? Como é que foi possível um povo dar um freio de mão em tudo isso? 40 anos depois esse povo é conservador, esse povo não pode falar de sexo, sexo é pecado, todo mundo usa saia até no pé. Como é possível de um povo que vivia na base da sacanagem, 40 anos depois, ser um povo altamente moralista? Porque olhem que acabar com o impulso erótico é uma coisa impressionante. Porque o contrário é muito fácil. Veja, uma pessoa é altamente reprimida, bombardeio ela de sugestões eróticas as mais pervertidas, essa pessoa em 3 minutos vai lá para o negócio. O Alexandre Frota, inclusive, anda fazendo isso com alguns deputados. Ele manda vídeos, não atuais, né, do passado dele. Talvez atualmente ele não consiga produzi-los. Mas, enfim, não me interessa o mundo particular dos conservadores. Bem, o que estou dizendo, senhoras e senhores, é que nós conseguimos uma proeza na sociedade. Em 40 anos, religiões que não eram as nossas vinham dos Estados Unidos, não tem nenhuma ligação com o povo preto, porque Macumba, Saravá, Exu, Yansan Cadeogum, até dá para enviesar e falar que tem alguma ligação. Não é religião africana, porque isso não tem na África. Isso é uma espécie de elaboração brasileira de uma certa matriz africana. Os senhores não encontram em Angola o Exu. Enfim, mas dá para entender a passagem. Como é que tudo isso é jogado no lixo e a gente passa a ter o modelo de pastor teleguiado dos Estados Unidos? Basicamente porque a aparelhagem ideológica é material, é do dinheiro. Então o dinheiro comprou horário no rádio e na televisão. Ao comprar horário no rádio e na televisão, eu só tenho a opção, eu, analfabeto, chegando em casa às 10 da noite, eu zapeio um canal, tem lá sexo. Só que eu sou altamente conservador nos costumes, eu fui criado numa família que não podia falar de sexo. Então eu tenho minha filha na sala, eu não sei protocolo de sociabilidade com a minha filha, de passando uma cena de sexo na televisão, o que eu falo com ela, ou como eu me comporto com ela. As pessoas efetivamente não sabem se comportar. É uma sociedade reprimida. Então eu pulo para o segundo canal. O segundo canal tem lá, eventualmente, um debate um pouco mais sofisticado. Não entendo nada. Terceiro, passa History Channel, passa canal de cobra e bichos. O outro, leilão de boi. Nenhum desses interessou. Depois vem Jesus, 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 Jesus. Só que viesse só na forma de Jesus, é uma overdose. Não vem assim, vem. Eu era drogado, me libertei. Eu batia na minha esposa, agora minha família é feliz. Chama casamento blindado, inclusive, esta forma de louvor do casamento. Escola do amor, já existe até coisas assim. Então as pessoas têm uma escola do amor, tem gente pós-graduado em amor. O Chico Anísio dizia que ele era pós-graduado nisso porque ele foi casado 7 vezes, então nessa escola ele chegou adiante. Bem, o que estou dizendo é que de tanto ouvir coisas como tais, o povo é de Jesus. Efetivamente é por 40 anos de fala como tal. Eu só quero dar uma hipótese para vocês. Imaginem que em 1980
a ditadura estivesse no seu final, um grandiosíssimo empresário do Brasil, desses ultramilionários, ele tenha dito assim: eu sou da Umbanda. Porque podia ter um ultramilionário da Umbanda. Eu sou da Umbanda e graças ao Caboclo X, eu vou comprar um canal de televisão, vou comprar a Tupi. A Tupi faliu, virou SBT. Eu vou comprar a Tupi antes do Silvio Santos e na Tupi, toda tarde, 6 da tarde, vai ter a Hora de Ançã. Gente, na primeira semana seria uma coisa insuportável, as pessoas ficariam revoltadas de ouvir a Hora de Ançã. Passa 2 meses ouvindo a Hora de Ançã, no 5º mês as pessoas já sabem, depois da Hora da Ançã vai ver a novela tal. E Ançã passa a ser palavra banal para as pessoas. Poderia ter acontecido de um empresário ter comprado um canal de televisão e ter falado de candomblé. Aí alguém vai dizer, mas o que ele fala da Yansan está tudo errado, porque a Yansan verdadeira, segundo tal a raiz mitológica africana, não é assim, é assado. Essa é a diferença da igreja universal para a igreja mundial do reino de Deus. Elas têm uma interpretação um pouquinho divergente sobre o assunto dízimo. Bem, o que estou falando aqui, senhoras e senhores, é que se eventualmente aquilo que vai do pagamento do cartão bancário 0,2% tem que ser aumentado até 10,02% para cobrir o custo da operação bancária. O que estou falando aqui, senhoras e senhores, é que efetivamente, se nós tivéssemos uma televisão da Umbanda, o número de umbandistas no Brasil dava 10% em 10 anos. Em 20 anos dava 30%. Eu só estou dando um exemplo do acaso. Falando de Umbanda. Por um acaso, vamos dizer, nossa, mas a Umbanda é a coisa mais lixo do mundo. Gente, agora a hipótese de que houve um Adão, uma Eva foi criada da costela do Adão, pegou uma maçã, saiu uma cobra de uma maçã, que já é um milagre, uma cobra saiu de uma maçã, a cobra fala com a Eva come a maçã, Deus olha para esse quadro e castiga a Eva, o Adão, a cobra, a maçã e todo mundo que nasceu em vocês juntos, junto comigo. Por que você pode dizer mais normal do que a da Yansan? Eu não estou salvando a Yansan. A Yansan também é uma mitologia das mais loucas. Mas, gente, a cobra falar com a Eva não é menos pior. Só que como é a nossa, é a verdade científica dos fatos. O que eu estou dizendo é que para as pessoas serem socialistas, agora eu troco o exemplo mais uma vez. Imagine se em 1980 os sindicatos de trabalhadores do Brasil tivessem falado o seguinte: cada um compra uma rádio. Então, ao invés da rádio jovem, não sei o que lá, houvesse a rede nacional das rádios dos trabalhadores e trabalhadoras. Qualquer pessoa pegasse o carro, ligasse na rede nacional dos trabalhadores e trabalhadoras, que informa: Evo Morales sofreu um golpe. Bolívia urgente, direto de La Paz, Evo Morales sofreu um golpe. Se nós tivéssemos isso, tínhamos um povo aparelhado ideologicamente. Só que a gente tem um povo aparelhado ideologicamente como conservador. Eu estou dando 500 exemplos, podiam ser 700. É este, por um acaso. O que eu estou falando? Nós, infelizmente, choramos para dentro e nos esquecemos de enraizar a aparelhagem ideológica da luta. A coisa mais absurda que a esquerda do Brasil fez pensado na formação ideológica do povo. Nós temos um povo altamente conservador contra qualquer ganho social. Por que a Venezuela não cai? Notícia de hoje. Acabei de receber a notícia de que o senhor Maduro comprou 300 mil armas e vai dar uma para cada pessoa do povo. Ou seja, quando tem um povo animado, eu não preciso de exército. O povo se defende. Senhoras e senhores, isto é talvez um elemento central para entendermos o quadro que se passa no nosso mundo. Nós podemos um dia, no acaso da falha, voltar a ter condições de influenciar o povo. Neste momento é que eu quero dizer da tese final. Se um dia virar a página da esquina da vida e numa dessas dobras de novo pudermos falar para o povo, coisa que hoje nós não conseguimos, se nós conseguimos ter condições de luta social novamente, nós não podemos errar novamente como erramos. Que é este erro? Em primeiro lugar, acreditar nas instituições jurídicas. Acreditar no republicanismo. De todos os nomes aí nomeados, praticamente todos defendem o capital contra o povo. Para todos os cargos jurídicos. Acreditar no direito, nesta ilusão do socialismo jurídico. Senhoras e senhores,
qualquer constituição do mundo, por mais progressista, o dia que o capital não mais a quiser, virá o exército e dirá, chega. A Bolívia é o exemplo disso. A constituição deles era maravilhosa. Chegou o chefe do exército e falou, sai ou eu te mato. E a constituição acabou. Em nome de Jesus. O que estou dizendo é que toda a trajetória que os senhores aprendem de direito constitucional, de direitos públicos, de políticas públicas, de Brasil melhor em termos jurídicos, pode ser destruída com uma canetada e mais. Esse aí que falou um absurdo, que o STF pode ser fechado por um cabo de um soldado, os senhores ouviram essa frase? Esse sujeito é mais sábio do que todas as faculdades de direito juntas. Esse sujeito pode ser um analfabeto, não sei o que ele é, só que ele sabe uma coisa que a maioria dos juristas não sabe. O que a maioria dos juristas acha? Que a Constituição é cidadã e que com políticas públicas a gente vai melhorando o Brasil um pouquinho em pouquinho. Este fulano descobriu uma coisa muito simples, que é a seguinte: todo esse arcabouço jurídico do país, um cabe um soldado mandando dizer, chega, agora é um golpe, acabou. É a gente que não sabe disso. E a gente deveria ser, nós deveríamos ser os primeiros a saber disso. O direito não tem vida própria. Marx falou isso lá na ideologia alemã. O direito não tem história própria. Quem tem história é o capital. O dia que o capital não quiser mais o direito, dá um golpe. Gente, foi 64, foram várias vezes que isso aconteceu. Não sei por que ainda temos a ilusão de que nós faremos boas leis, o capitalismo olhará para essas leis, abaixará a cabeça e então o povo será emancipado mediante leis. O povo só se emancipa por luta, não por lei. O povo só se emancipa mediante instrumentos de mobilização do próprio povo para que o povo tome o poder das sociedades. Mas, por que não cai a Venezuela? Porque a Venezuela não foi erigida mediante forma política democrática burguesa jurídica. Hugo Chávez mexeu por dentro com o exército. E, para tomar o poder, fez muitas e muitas lutas contra as instituições. Cuba não cai porque o processo revolucionário não dependeu de manter um acordo com as elites locais. Saiu trocando as elites. E todo o resto da América Latina cai porque ganha um presidente da República e todo o capital se mantém por lá. Senhoras e senhores, se um dia ganhar o presidente da República progressista, aqui em Natal continua o dono do cartório, a mulher do dono do cartório, o dono do outro cartório. Essa gente é que tem o poder, não é o presidente da República. E o presidente da República não tem nada a fazer com essa gente, mas não tem políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência tal na escola pública? Sim, tem, põe e tiram. Não tem inclusão da mulher, gente, a gente já teve uma presidenta da República mulher, acabou. E assim vai sucessivamente, não tem nenhum ministro negro. No governo do anterior, nenhuma ministra mulher. E a gente já teve. O que eu estou falando aqui, senhoras e senhores, é que a mobilização é das massas. E agora é a última questão que eu quero ensinar nesta noite aqui em Natal. O pensamento filosófico mais alto sobre o direito vê o direito como forma das estruturas da sociabilidade capitalista. Ou nós rompemos com as formas do capital, ou nós perdemos geração atrás de geração tentando construir um castelo de areia que depois será desmontado. Gente, vocês são mais uma das gerações que estão pagando o preço das gerações da ilusão jurídica. Pelo menos umas 4 gerações antes de vocês dizia assim: não precisa mobilizar o povo não tem que pegar em arma, o povo não tem que ir para a injunção, temos todas as ferramentas jurídicas possíveis para fazer do povo melhor. Resultado, na hora em que os juristas, que são uma elite opressora, começam a fazer aquilo que eles imaginam, é para prender pobre trabalhador, prostituta, negro, etc, etc, etc. E o povo está totalmente desmobilizado. Portanto, estou dizendo aqui às senhoras e aos senhores, a única aposta na falha do sistema é que nesta falha se encontre um povo, e um povo consciente e mobilizado. Antigamente, falava-se a esse respeito, eu falo disso nos meus livros, que era necessário fazer uma vanguarda para induzir o povo para a luta. Muita gente é contra isso porque crê no espontaneísmo das massas. O que quer dizer isso? O povo por conta própria saberá o que fazer. Senhoras e senhores, o povo por conta própria votou no Hitler. O povo por conta própria votou neste. Por quê? Porque o capital sabe como controlar o povo por conta própria. A grande questão, eu oriento algumas pesquisas assim na USP, tem inclusive
alguns orientandos meus que eu estou nesse momento dirigindo para estas questões teóricas. A grande questão é que o capitalismo consegue estruturar algo pior, que é o nosso desejo. O Zizek também fala disso. O capitalismo consegue estruturar o nosso desejo. As pessoas desejam aquilo que o capitalismo quer que elas desejem. Então as pessoas desejam ser ricas, bem-sucedidas, as pessoas desejam status, de tal sorte que nas redes sociais sai todo mundo feliz, sai todo mundo sorrindo, sai todo mundo com cara de magnata. Ou seja, o capitalismo molda o nosso desejo. Então essa luta é inglória. E por que é fundamental que nós tenhamos o aparato crítico para enfrentarmos esta batalha? Porque eventualmente na esquina da vida as senhoras e os senhores deixam de chorar e a vida vem para a vossa frente e as senhoras e os senhores tomam o poder. Eventualmente, mais uma vez, abre-se chance para o povo. Só que na hora em que essa chance se abrir, nós não podemos ser mais reféns do discurso das instituições, da ordem, é assim mesmo, só temos que administrar isto. O processo de transformação social, guardem que eu vou falar, será rápido. Se um dia ele acontecer, ele será de 2 ou 3 minutos, porque o povo se levanta. Eu quero dizer a última questão aqui, à universidade, à faculdade de Direito, às senhoras e os senhores aqui presentes. Qual é o grau máximo da ciência que se pode ter sobre a compreensão do mundo? É entender os mecanismos da produção e da reprodução do mundo. Esses mecanismos são do capital. Então é preciso que nós saibamos enfrentar, dando nome ao problema e sabendo qual é a solução do problema. Como é que o povo se levanta? Quando o nosso coração estiver altamente sintonizado com o coração do povo. Eu quero falar a última palavra de esperança para vocês. O povo pode, eventualmente, o povo quer, eventualmente, se libertar deste quadro de horror. Quem fala a palavra de maior energia arrebata o povo. Infelizmente, hoje tem sido este movimento conservador que estrutura o mundo para o caos. Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer o contrário. Onde todos dão para o povo uma arma apontada para a sua cabeça, eu gostaria que vocês dessem um abraço e um coração. Eu acho que o povo está preparado, eu acho que o povo está precisando, e o povo está no apelo deste carinho que liberta e transforma. Que nossa geração seja aquela que atravessa o mar da história, deixando de um lado o conservadorismo que nos formou e encontrando do outro lado a transformação que é a nossa esperança. Se nós pudermos, e com isso eu quero aqui dizer a última das palavras esta noite, se nós pudermos enxugar a nossa lágrima e não mais chorar, e mesmo com toda a dor do mundo, se nós pudermos sorrir para o povo sorrirá conosco. E nesta ocasião, talvez então nós encontremos a razão da ligação entre a universidade e o povo. A ligação da universidade e o povo é a junção de ideia, ação, vontade, coração, compreensão e desejo, porque juntos, senhoras e senhores, somos mais que 99% da população. O dia em que o povo se levantar, não é que a revolução durará muito tempo. Ela nem começa a briga, porque o dia em que o mundo inteiro se levantar, todo o mundo tomará o poder. Este dia pode estar mais longe possível. Eventualmente, quanto mais longe disserem que está e estiver, mais perto ele está. Na dobra da esquina da vida, nossa ideia se torna prática. Obrigado.